Bom, pessoal, o vídeo de hoje é para falar de um assunto leve, divertido, que rende sempre boas risadas, que são os hábitos dos portugueses, né? Nós vamos falar aqui de nomes de comidas, vamos falar com nomes esquisitos de lugares, palavras que no Brasil são palavrões. Vamos falar sobre nome de cidades que parecem realmente uma pegadinha. E também quero falar aqui um pouquinho sobre algumas palavras bem diferentes que os portugueses falam e é diferente demais do português do Brasil. Então, tá liberado o riso, já deixando claro desde já que isso não é uma crítica aos nossos irmãos portugueses. Na verdade, isso é um momento divertido. Somente sobre isso que eu quero falar, tá bom? Então vamos começar aqui com comidas, nomes de pratos com nomes engraçados. O primeiro deles é o pica-pau. Se você chegar e pedir um pica-pau em um restaurante, saiba que isso são tirinhas de carne que são servidas no pão e não tem nada a ver com um desenho animado. É, por sinal, bem gostoso, e Portugal é um país que tem pães maravilhosos, né? Não à toa você vê o imigrante português quando chega no Brasil, são várias padarias. A gente cria uma associação direta a duas coisas, né? Ao hábito português, ao bacalhau e ao pão. E é justamente sobre o bacalhau o segundo nome. No segundo nome, eu vou falar primeiro qual é o prato e depois eu falo o nome do prato. São umas entradas que são servidas num pratinho, né? E é composto de bacalhau, azeite, alho e cebola. E o nome é punheta. É isso mesmo que você ouviu. Se você por acaso chegar a um restaurante e pedir uma punheta de bacalhau, fique sabendo que isso nada tem a ver com o ato de satisfação pessoal sexual e tem a ver com a comida. Uma outra comida também que tem um nome bastante diferente, muito engraçado, e que a gente sequer ouvindo o nome faz ideia do que seja, é o pica no chão. É muito engraçado também, mas esse prato ele é delicioso, ele é tradicionalmente feito aqui, da mesma forma quase que se come no Brasil, só que no Brasil nós chamamos de frango ao molho pardo, aqui é o pica no chão. Este outro também é muito comido aqui, principalmente nas festas ao longo do ano. São várias festas nas freguesias e tem aqueles carrinhos itinerantes que parecem food trucks. E é uma comida, vamos dizer assim, muito desejada por todos aqui, que é um pão doce, né, recheado. É um pão doce típico, né, recheado. E o nome do prato é porras recheadas. Realmente inusitado, mas também muito gostoso. Outro nome que também salta aos olhos, e isso já tem um pouco a cultura brasileira perto, é um tipo de pão francês que é servido aqui, que é chamado de cacete. Se você chegar na padaria e pedir um cacete, está tudo certo, não tem problema nenhum, vai todo mundo entender e não vai levar pro lado da brincadeira. Outro tipo de pão doce coberto com coco aqui, que é divino, maravilhoso, é o pão de Deus. É muito gostoso. Realmente, para eu que sou um apaixonado por pães, é algo que me apetece bastante. Tem um outro prato com um nome muito sui generis aqui, que chama isca com elas. Perdão. Isca com elas é um fígado com batata cozida.
Elas são as batatas. Então é muito engraçado, né? Tem também as tripas à moda do Porto, que é um prato tradicionalíssimo com dobradinha. Eu particularmente não como, mas a gente ouve muitas pessoas falarem a respeito. Então, portanto, deve ser, se a gente vê as pessoas falarem, porque deve ser algo bastante consumido. A cabidela com arroz é muito parecido com a pica no chão, mas em vez de levar o frango da forma que é feito, vem servido de uma maneira diferente, né? Então a gente sabe que cabidela, como falei, o frango ao molho pardo, é feito com sangue do frango. Eu particularmente amo, adoro, tá? Tem um doce aqui que ele se chama bicho de pé. Você tem ideia do que possa ser? O bicho de pé, ele é cor de rosa. Aqui ele pode causar estranhamento mesmo, né? Mas ele é feito com ovos, gelatina de morango e é uma delícia. Agora, se você tem hábito de tomar um licor depois do seu almoço, do jantar, tem um licor aqui que ele é muito gostoso, mas o nome dele realmente afasta qualquer um que se deixe levar apenas pelo nome. É o famoso licor de merda. Realmente é uma marca real de licor, ele é vendido nos supermercados. E tem uma história legal sobre isso, que ele foi criado na década de 70 por um português em forma de uma sátira política. Uma forma de brincar com o acontecimento da época, com o sistema, e com a ideia de que, mesmo sendo merda, ainda se vendia. E faz bastante sucesso até hoje. Eu acho que, particularmente, essa irreverência fez com que isso desse certo. E hoje o nome realmente é o principal motivo dessa fama, né? Sugêneres, né? Esses nomes de comidas, bebidas, pratos, realmente sugêneres. Mas isso não fica no campo apenas da comida e da bebida. Tem palavras que no Brasil são palavrões, mas aqui em Portugal são coisas normais. Vamos começar por uma que no Brasil já virou uma vírgula. Puta! Puta, no Brasil realmente todo mundo sabe o que significa, é pejorativo, denigra a imagem e é um xingamento dependendo da conotação dessa palavra dentro da frase que você está dizendo. Mas aqui, puta é um intensificador. Puta frio, puta trânsito e por aí vai. Rapariga, aí no Brasil, também tem um nome pejorativo, que é um sinônimo de puta. E aqui em Portugal é uma moça, uma menina, sem ofensa nenhuma. Gajo e gaja são homens e mulheres, uma forma informal de se referir a essas pessoas, né? Também uma que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que é engraçada, é a famosa bicha, que significa aqui uma fila, totalmente neutro. E aqui também, o porra é mais comum e usado como expressão de surpresa. Tipo assim, porra, que calor. E o caralho também aqui é usado com uma frequência como uma forma de fazer uma exclamação. Por exemplo, tá tendo uma queimada, assim, fogo, caralho. Outra palavra também que, assim, essa eu conheci há muito pouco tempo, que eu não tinha ideia do que podia vir a ser, é xiça. Xiça. O que é uma xiça? Xiça é uma expressão tipo assim, caramba,
É isso que significa X. É muito engraçado. É, se você já deu risada com o nome de comida, de bebida e também com algumas palavras engraçadas, eu acho que você também vai rir com o nome de algumas cidades aqui de Portugal. Vamos começar por ou de lugarejos perto de uma determinada cidade, né? Eu vou começar por uma cidade, um lugarejo assim bem bonitinho, bem legalzinho mesmo, e chama Picha, que fica na região de Bragança. Cacete também é nome de um lugar e fica na região de Águeda, que é mais para a região central de Portugal, né? Essa cidade agora que eu vou falar tem até um vinho muito bom dessa região, fica na região de Vila Real e chama Porca de Mursa. Diferente, né? E o vinho é bem gostoso. Na região mais central, a região de Abrantes, você tem Vale da Rata, também bem curioso o nome, né? Se for na região de Leiria, você vai ter Venda da Gaita. Se você for na região de Setúbal, você vai ter Bexiga. Se você for na região do Alentejo, você vai ter Teso ou Teso. Se você for na região dos Açores, você vai ter Meias. Se você for para a região de Alcobaça, você vai ter Gafanhotos. Se você for para a região de Covilhã, você vai ter enxofães. Eu fico imaginando esses estrangeiros de alguns países aqui do leste europeu que têm dificuldade na pronúncia do português. Eu fico imaginando eles falando Covilhã, enxofães. Deve ser muito engraçado ouvir isso de uma boca de quem não fala o idioma português. Então, esses nomes eles existem de verdade. Portugal é um país assim especialista nisso. E cada vez que a gente sai daqui, vai pegar as autoestradas para qualquer lugar que seja do país, se torna até uma aventura bastante interessante. É como se fosse ler uma bula de remédio, né? A cada quilômetro andado, com as placas espalhadas pela rodovia, você vê nomes que realmente surpreendem. Como se tudo isso não bastasse, esse dicionário luso-brasileiro, que vamos fazer uma comparação aqui, porque eu sinceramente acho que apesar de termos sido colonizados pelo português, nós mudamos muito a forma de falar o português. O idioma sofreu várias adaptações ao longo desse tempo todo, né? Desde a colonização. E o Brasil se tornou um país superpopuloso, um país praticamente de dimensões continentais, que hoje tem 92 vezes o tamanho territorial de Portugal. E Portugal tem 10 milhões de habitantes e o Brasil 250 milhões. Naturalmente que esses vícios da forma de falar as coisas, ele criou um regionalismo até dentro do próprio Brasil, que fala-se a mesma coisa de formas diferentes. Então eu fiz aqui um mini dicionáriozinho para a gente se divertir. Talvez essa primeira palavra que eu vá dizer agora seja a mais discrepante de todas. Eu não fazia nem ideia do que era, até depois que eu comecei a consumir conteúdo sobre o processo de migração para Portugal. E essa palavra primeira chama-se esferovite. Para quem nunca teve contato com a cultura portuguesa, se for tentar entender a palavra pela forma como ela é escrita, talvez a gente tenha uma ideia, porque esfero vem de esfera. E vite, eu não tenho nem ideia do que seja, mas deve ter uma relação bem direta com o final do significado dessa palavra para ela poder fazer a constituição.
Esferovite é isopor, é uma esfera, então, isopor. O banheiro daqui eles chamam de casa de banho, você já deve saber. E dentro do banheiro tem uma coisa também com um nome muito diferente, que é a descarga, que aqui é chamado de autoclismo. É bem estranho, né? Autoclismo é uma coisa diferente, né? Outra coisa que eu achei legal também, eu fui numa papelaria outro dia e precisei de comprar uma canetinha para mudar a cor das anotações que eu estava fazendo. E aqui canetinha chama-se caneta de feltro, que faz todo sentido porque a ponta dela é porosa, né? Mas o nome é bem diferente também. Outra coisa que me vem à cabeça é que aqui a louça da cozinha é loiça. E a máquina de lavar louça é máquina de lavar loiça. Comboio. Aqui é o trem de superfície, é o comboio. Né? A camisola, que no Brasil é uma roupa de mulher dormir, aqui é uma camisa. Né? O frigorífico, aqui é uma geladeira. O telemóvel, aqui é celular. Uma carrinha é uma espécie de van ou uma perua. Um pastel de nata não tem nada a ver com nata, né? E não é salgado, é um doce, é um tipo de creme que vem numa massa folhada maravilhosa, é delicioso. Em alguns lugares também é chamado de pastel de Belém. Outra coisa também que é muito diferente é que você vai pegar ali seu conjunto de moletom para ir treinar. E aqui você vai buscar o seu fato de treino. É muito engraçado. E a palavra fato, de forma isolada, é o mesmo que terno. Que belo fato você está vestido. É um terno, né? Bom, tem mais uma também que é muito engraçada. E essa também eu descobri há muito pouco tempo, porque a gente não tem hábito de falar isso no dia a dia, da cultura, da conversação universal entre o português falado no Brasil e o português de Portugal. Você tem ideia do que seja alcatifa? O nome parece remeter a alguma coisa do vocabulário fármaco, alguma coisa assim, né? Ou então um lugar especial. Mas alcatifa nada mais é do que carpete. Capete. Diferente, né? E o cinto de segurança? O cinto de segurança pode ser chamado de faia ou então de cintura do carro. É engraçado demais. Meu Deus, como essas coisas são sui generis. Deixa-me lembrar. Pronto-socorro aqui é chamado de urgência. Rebuçado também é uma coisa muito comum, é uma balinha. Miúdo ou miúda é uma criança, menino, menina. Enfim, Portugal é mesmo um país único, cheio de lindas tradições, de sabores incríveis, nomes que fazem qualquer brasileiro cair na gargalhada. Se você curtiu aí, é um vídeo simples, sem muitas pretensões, e se quiser que produzam outros, faz algum comentário, e se achar que vale a pena, deixa o like aí, que a gente pode abordar esse tema de novo. Então, eu não tenho periodicidade de vídeos e eles saem quando eu estou disponível com algum tema, tá certo? Mas eu não queria encerrar
este vídeo sem falar sobre 10 lugares que agora no verão vale muito a pena de conhecer. Vamos começar aqui falando da Praia da Marinha, que fica no Algarve, que tem uma lagoa, né? Lindo, lindo, lindo. Não é praia, mas ele tem mar manso. É um lugar como se fosse assim uma um aspecto de uma lagoa. Não tem onda, é muito bonito lá. Tem uma outra, eu acho que fica no sul de Portugal isso, né? É lógico, no Algarve é sul de Portugal. E lá é considerado uma das praias assim mais lindas de toda a Europa. Tem umas falésias douradas, água cristalina, né? Para quem gosta de fazer snorkeling e fotos assim deslumbrantes, é um lugar que a gente super recomenda porque vale muito a pena, é maravilhoso, não dá vontade de ir embora não. Vocês já ouviram falar alguma vez do Parque Nacional da Serra do Gerês, aqui em Portugal? Fica um pouco mais ao norte, saindo do Porto, sentido a Espanha, pelo litoral. Você vai chegar no Parque do Gerês, ele fica um pouco mais para dentro, não pelo litoral, ele fica um pouco mais para leste de Portugal, leste em direção ao nordeste de Portugal, vamos dizer assim. O Gerês é um lugar maravilhoso, é maravilhoso. E vai aparecer mais de um lugar do Gerês aqui que eu vou falar, mas esse realmente é muito bonito, que é a Cachoeira da Cascata do Arado. Fica lá mesmo, na região do Parque Nacional da Peneda Gerês, né, que é o lugar que eu estou falando. É uma cachoeira, assim, deslumbrante. Seguramente uma das mais famosas do país, que tem o acesso fácil, são trilhas acessíveis, né? Uma natureza totalmente protegida. E se você não esquecer a sua roupa de banho, eu tenho certeza que vai ser um passeio lindo, né? Outro lugar que encanta bastante o turista quando ele vem para cá é a Serra da Estrela. Independente da época do ano, porque é uma região de montanha muito lindo. Lá no alto a gente tem um mirante maravilhoso, tem um serviço de teleférico para você dar uma volta entre as montanhas. O passeio dura cerca de 20 minutos. Da última vez que eu fui, eu paguei 9 euros para poder fazer o circuito do teleférico. Mas é na época do inverno que tanto encanta todo mundo que vem. Porque por várias vezes você vê nevascas bem fortes a ponto da GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, fechar a estrada e impedir o acesso das pessoas porque fica impossível e muito perigoso. Porque, como eu disse, é uma região de muita montanha, bem em cima, e a neve toma conta. É uma estrada sem acostamento, de 2 vias, né, de fluxo para quem vai e para quem vem, porém não tem muitos lugares para você se desvencilhar. Então é o fluxo constante e pelo relevo acidentado se torna potencialmente perigoso. Então a Serra da Estrela fica a localização é na região central de Portugal, né? E tem várias empresas que fazem excursões. Lá tem muita trilha, lá tem lagos maravilhosos, a paisagem assim de altitude que tem no lugar é uma coisa que encanta qualquer um. Você pode visitar as aldeias, tem Linhares da Beira, e lá tem o famosíssimo queijo da Serra da Estrela, que é delicioso. Nossa, mãe, a boca chega a encher d'água. Um mineiro falar de queijo é brincadeira, né? Então a Serra da Estrela realmente encanta muito. Ano passado, quando eu fui, na verdade foi esse ano, foi em fevereiro.
Quando eu fui, eu cheguei a pegar lá 3 graus negativos. E por acaso, no dia que eu fui dessa última vez, não estava nevando muito. Tinha pontos de neve, mas não era aquela nevasca absoluta. Ano passado eu fui também, e esse ano, se Deus quiser, eu também quero ir. Mas também quero ir numa cidadezinha da Espanha que é muito falada por aqui por perto, que também é bem legal. Bom, vou falar de outro lugar aqui, de outra praia, que é a Praia da Comporta, que fica na região do Alentejo. Né? Fica, como é que eu vou dizer? É um paraíso quase selvagem. Né? É uma área de dunas, tem muitos pinheiros também na região, a areia é muito branquinha. Né? É uma região mais procurada por quem quer fugir do turismo de massa do Algarve, né? Porque fica bem no caminho daqui do norte para a região do Algarve. É uma praia realmente linda, tem aquele aspecto mais deserto. Né? Agora, tem outras coisas que vale a pena o turismo, que é a região de trilha, por exemplo, de natureza, né? Você já ouviu falar no Passadiço dos Paivas, na região de Arouca? Olha, se você nunca ouviu falar, vale muito a pena. Pertence ao distrito de Aveiro, é uma das trilhas mais bonitas da Europa. Você passa ali ao longo da trilha do rio Paiva. Tem muita queda d'água, tem diversas praias fluviais, tem paisagens naturais assim de encher os olhos, né? É muito impressionante. E se você chegar a conhecer aqui, vai ter uma característica muito legal desses lugares com esse tipo de característica da natureza, que é a água cristalina. Mas assim, é muito cristalina. É muito bonito. Você está às vezes com 2, 3 metros de profundidade e você consegue ver nitidamente o fundo. Agora, tem um detalhe, né? Portugal tem uma característica que é um país de clima muito quente no verão, muito frio no inverno. E a água daqui, independente da época do ano, ela é gelada. Ainda agora no verão, ontem nós batemos 38 graus aqui, onde moro, e no verão chega a fazer 2 graus, 3 graus negativos. Eu compartilhei com alguns amigos de grupos de WhatsApp aqui cenas de eu saindo do meu trabalho às 6 da manhã e quando eu saía uma camada espessa de gelo no para-brisa do carro, tendo que jogar água, esperar um pouco derreter o gelo para poder sair, porque é muito frio. Mas a água, independente do ano, da época do ano, realmente é muito fria. Existe um lugar também legal que fica na região de Faro, no Algarve, que é a Ilha do Farol. É a ria famosa, né? É uma área linda, por ser no Algarve já é muito bonito. Ela pode ser acessível de barco, né? E também é uma ilha linda, de areia bem branquinha. Como eu falei anteriormente, é praia calma, atmosfera bem tranquila, é uma experiência bem diferente na região do Algarve, que vale muito a pena. Tem uma região na Serra da Freita que chama Misarela, se eu não me engano. É Misarela. E tem um lugar lá chamado Frecha da Misarela, você já ouviu falar? É uma cachoeira também. Fica mesmo na região de Arouca, né? Arouca Geoparque, né? É uma das maiores quedas d'água de Portugal, tem 75 metros, né? E é cercado por uma característica única, né? Lembra muito o véu da noiva lá na Serra do Cipó, em Minas Gerais. É linda. Tem o Miradouro da Pedra Bela também, que fica no Gerês, que é um lugar legal de ver. Tem um campo visual muito legal.
Você tem uma vista panorâmica maravilhosa, é espetacular de verdade mesmo. O Gerês é um dos lugares que eu mais gosto de ir, porque eu sou muito mais de montanha do que de praia. O acesso lá é bem fácil de carro, tem um lugar para você fazer piquenique, né, e para você poder descansar. As trilhas são bem sinalizadas, né? Eu vou fazer um adendo com você só para poder explicar o seguinte. Vale muito a pena fazer esses passeios. Mas o que eu acho que você deve fazer? Em ambos os casos, seja área de praia ou seja área de montanha. Vai com uma mochila, leve sempre com você um reservatório com água, vá com calçados adequados, principalmente se for para a área de montanha, vá com calçado adequado. Tenha sempre nessa mochila um agasalho e tenha sempre um guarda-chuva ou uma capa de chuva, independente da época do ano. Coloca isso como item obrigatório. Também sugiro que você, principalmente quando for para a área de mato, né, de montanha, coloque sempre um isqueiro, uma caixa de fósforos dentro da mochila, leve uma lanterninha levinha, que não custa nada. A gente nunca sabe o que nos espera, pode ser que tenha alguma surpresa desagradável. Faça sempre a conferência se seu carro possuir o pneu step, faça sempre a conferência do step e sempre avise para alguém o lugar que você está indo para servir de ponto de referência. Eu sou uma pessoa que realmente sou muito precavido, eu tomo todos esses cuidados antes de me aventurar e eu sou bem aventureiro para conhecer esses lugares. E é muito importante que você deixe as pessoas avisadas de onde você está indo, porque pode surgir uma emergência e a gente sempre tem que deixar lastro de informação por onde a gente está passando quando está saindo para fazer um turismo que requer um pouco mais de aventura, né? Bom, penúltimo lugar que eu quero dizer para vocês é a Praia do Guincho, que fica na região de Cascais, que é maravilhosa. Cascais é uma cidade encantadora, uma das cidades mais caras de Portugal, um estilo de vida bastante agitado durante a noite. É um lugar que é mais requintado, portanto é lindo, né? Eu vou falar aqui da Praia da Ventosa, por exemplo, que é excelente para quem gosta de surf, de kitesurf. Tem um cenário bem selvagem lá. E tem também o charme dessa vila de Cascais por perto, né? Então, é um lugar lindo para você fazer ótimas refeições, passeios, enfim. E por fim, para mim, o top 1, que é lindo demais, que dá vontade de morar lá de tão bonito que é o famoso Poço Azul, que fica na Serra de São Mamede. Gente, é uma cachoeira que tem um lago natural que fica em Porto Alegre, no Alentejo. O lugar é como é que eu vou dizer? Pode-se dizer que é um pequeno tesouro escondido. É uma água extremamente limpa, que tem assim uma característica bem azulada, no meio de uma zona montanhosa, assim. E é ideal para essa época do ano, para dias quentes, porque é maravilhoso. Vale muito a pena. Então você leve roupas leves, se for agora no inverno, no verão. Como eu falei, não deixe de colocar um casaquinho. E se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Fale sempre. Importante, se você estiver indo de telemóvel, é importante marcar as localizações com mensagens no WhatsApp. Importante. Mande sempre de vez em quando a localização, tá? Como eu falei, protetor solar, água, calçado apropriado para essas trilhas e vai ser feliz aproveitando a vida. Tudo de bom, um beijo grande para todos, um bom domingo, até o próximo. Tchau, tchau.